Fala aí, pessoal, todo mundo bem? Eu sou o Raider e você está no Aula Extra. Tá aí meu telefone, tá aí como escreve meu nome. E o nosso tema de hoje é lançamento oblíquo no vácuo. Eu sei que você deve estar meio perdido, porque o lançamento oblíquo mistura duas coisas. Mistura o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Então vamos desvendar isso, porque é simples e você vai entender perfeitamente como funciona. Nós vamos começar desenhando o nosso plano cartesiano, fazendo um gráfico. Eu sei que você ama gráfico, então a gente também precisa estar em dia com o gráfico, tá? Então está aqui desenhado o nosso eixo Y, está aqui desenhado o nosso eixo X. Tudo bem? Então olha só, o lançamento oblíquo, ele ocorre em duas direções. Tá aí o lançamento. Você imagina chutar uma bola. A bola sobe, depois desce e desloca. Então, o que a gente precisa entender do lançamento? O lançamento, quando você chuta a bola, você chuta essa bola com uma velocidade. Então, existe um vetor que direciona essa velocidade. E esse vetor, ele é sempre tangente a essa curva. Está aqui. E esse vetor é a nossa velocidade. Beleza? Essa velocidade, a gente pode chamar ela de V0, que é a velocidade inicial que você chutou lá a bola, no caso. Tá? Então vamos prestar atenção. O que eu falei para você foi o seguinte: durante todo o tempo, essa velocidade ela vai variar, porque esse movimento aqui, ó, ele faz uma curva. Então, se a velocidade é tangente, eu vou pegar alguns pontos. Peguei esse ponto inicial aqui, vou pegar esse ponto no ponto mais alto dessa trajetória e nesse ponto aqui, que é o ponto de chegada dessa trajetória. E nós vamos desenhar essa velocidade. Tudo bem? Então eu vou desenhar essa velocidade assim, ó. Aliás, antes de eu desenhar essa velocidade, você lembra que você viu vetor, né? No seu, talvez, último capítulo, ou penúltimo capítulo, você viu vetor. Vou abrir um parênteses aqui, ó. Vetor. Você lembra o que era o vetor? Vetor, para definir um vetor, você precisava de módulo, direção e sentido. O que é módulo? O tamanho. O que é direção? É uma orientação, ele vai seguir uma orientação. Por exemplo, perpendicular à mesa, paralelo à mesa. E o sentido, eu posso dizer da mesa para cima, de cima para a mesa, então eu estou definindo o sentido. Então, para isso, eu preciso trabalhar com vetor. Se você não sabe vetor, eu vou deixar depois aqui uma explicação melhor sobre o vetor. Então, esses três pontos você precisa saber, tá? Vetor é módulo, direção e sentido. Sem isso aqui não vai existir o vetor. Então, isso aqui é um vetor. Então, ele tem um módulo, no caso, o módulo é o tamanho dele. Ele tem uma direção, a direção, no caso, é perpendicular ao movimento. E o sentido vai variar junto com essa direção. Tudo bem? Então, vamos lá. O que está variando aqui? Está variando o módulo? Sim. Está variando a direção? Sim. Vai variar o sentido? Sim, também. Tá? Então, todos os três pontos do vetor, né, vão variar. Então, o que você precisa saber? Aquele V0, vou fazer uma cópia desse desenho aqui para a gente tirar a trajetória, tá? A parte vermelha. Por enquanto, eu não quero aquela parte vermelha. Tá aqui, ó. Y e X. Mas eu quero o nosso V0. Vou desenhar esse nosso V0 aqui. Vou respeitar, inclusive, a direção e o módulo. Não vi quanto tinha de tamanho. O módulo é o tamanho, né? Então ele tem aproximadamente ali, ó, 2,8. Então vamos lá. 2,8 aqui assim. Tá lá. Então o que eu fiz? Eu peguei esse vetor V0, trouxe ele para cá e não descrevi o movimento, tá?
O que a gente vai fazer? Nós vamos desmembrar esse vetor. Eu vou desmembrar em vermelho para y e em verde para x. Lembra? Regrinha do paralelogramo? Aqui, ó. Bati no eixo y. Bati no eixo x. Então eu tenho aqui uma velocidade que eu vou chamar de Vx, que é essa aqui, e uma outra velocidade que eu vou chamar de Vy, que é essa aqui. Sem pensar muito, fala para mim, quem que vai fazer esse móvel subir? Vy ou Vx? Você deve ter respondido aí Vy, claro. Vy é que está levando esse móvel para cima. E Vx faz o deslocamento desse móvel no eixo x. Vy faz o deslocamento em y, Vx faz o deslocamento em x. Isso faz todo sentido. Por quê? Se eu tenho duas velocidades, eu tenho uma resultante de velocidade, que é esse V0. De novo, você precisa saber vetor para saber isso aí, senão vai ficar enrolado. Então, olha só, a gente depois volta no vetor. Então, eu tenho um vetor que é composto por um vetor y e um vetor x. Eu decompus esse vetor V0 em y e em x. Ok. Então, significa que isso aqui tem um ângulo. Estou pegando o ângulo em relação ao eixo x. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Esse ângulo θ me importa muito, porque ele que vai definir quanto vai ser o valor de Vx e quanto vai ser o valor de Vy. Por que eu estou falando isso aqui? Você percebe aqui um triângulo, não percebe? Lembra que triângulo é esse aqui? Exatamente. Se você falou retângulo, você foi feliz agora. Esse é um triângulo retângulo. Por que ele é tão importante para mim? Porque esse triângulo retângulo vai definir para mim as velocidades com as quais eu vou trabalhar no meu exercício. Então, eu tenho aqui um Vx, eu tenho aqui um Vy, eu tenho aqui o meu V0, que eu nem vou colocar. Vou até fazer o seguinte. Eu vou desenhar esse triângulo aqui, ó. Aqui. Beleza. Vou chamar lá a cor verde para o X. E a cor vermelha para o Y. Mas aqui eu vou fazer uma coisa diferente, olha. Se eu respeitar o módulo, a direção e o sentido, eu posso pôr o vetor onde eu quiser. Lembra? Quando eu fui desenhar esse vetor aqui, que eu peguei esse vetor e trouxe ele para cá exatamente do mesmo jeito? Veja que os dois estão exatamente paralelos. Então eu posso pegar, por exemplo, esse vetor y que está aqui, né, e transpor ele para cá. Que vai fazer mais sentido para você. Olha só. Lembra que aqui é verde, e aqui está o nosso vermelho, e aqui está o nosso triângulo. Aqui está fazendo 90 graus, e aqui é o nosso θ. Beleza? Por que eu preciso desse θ? Porque na decomposição, lembra que aqui é Vx e aqui é Vy. Opa, fiz em verde, vamos fazer em vermelho. Vy, beleza? Lembra que na decomposição a gente precisa trabalhar com relações trigonométricas no triângulo retângulo. Relações trigonométricas. É mais difícil escrever isso, trigonométricas, pronto, do que fazer. Essas relações trigonométricas que vão definir para mim a velocidade em x e a velocidade em y. Olhando para o triângulo, isso aqui é o nosso ângulo reto, esse aqui é o nosso ângulo θ. Quem que é Vy? Olha, eu olho para esse ângulo e vejo o ângulo oposto. Qual é a nossa relação com o ângulo oposto? Então vamos lá, se você esqueceu, vamos lembrar. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Então, quem vai me dar a velocidade em y vai ser uma relação que trabalha com o ângulo oposto. Quem que trabalha com o ângulo oposto? O seno, olha lá, cateto oposto. Ângulo oposto não, desculpa. Cateto oposto.
Então, quem trabalha com o cateto oposto ao ângulo? O seno. Então, quem é VY? VY, que é a velocidade em Y, que é a responsável por fazer esse móvel subir e descer, ou seja, no movimento vertical, tá? É VY. Então, VY vai ser quem? Vai ser seno de θ é igual cateto oposto, VY, sobre quem? V0, que foi a nossa velocidade inicial. Que é essa aqui que eu não coloquei aqui, mas vou colocar agora. Nosso V0. Então, olha só. Multiplicando, isso aqui é uma igualdade, certo? Vou colocar isso aqui só para não fazer confusão, que eu estou chamando a atenção que é VY. Isso aqui é uma igualdade, vou passar esse V0 multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. V0 que multiplica seno de θ, que é igual a VY. Então, agora eu sei quanto vale a velocidade VY. Ela vale V0 seno θ. Preciso fazer a mesma coisa para x. E qual é a relação com x? A relação com x é cosseno. Aliás, vou fazer em azul para ficar igual ao outro, né? Cosseno θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Se você não lembra o que é cateto adjacente, adjacente é ao lado de. Então, o que está ao lado e não o oposto. Essa aqui é a hipotenusa, esse aqui é o oposto, esse aqui está ao lado. Tá vendo? O ângulo está aqui, está ao lado do ângulo e não o oposto a ele, porque o outro é a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, tá? Então, beleza. A gente pegou aqui, vamos substituir. Então vai ficar assim, cosseno θ, peguei a caneta errada, cosseno θ é igual. Quem que é o cateto adjacente? Vx sobre a nossa hipotenusa, que no caso é a velocidade inicial. Então, nosso Vx, por final, vai ficar assim, Vx é igual a V0 cosseno θ. Espia, para você guardar, tanto Vx quanto Vy é uma relação da velocidade inicial, que é aquela total, que é a soma dessas duas aqui, vezes o cosseno ou o seno. No caso, nesse caso aqui, nesse plano aqui, Vx vai ser o cosseno θ e Vy vai ser o seno θ. Entenda? Eu falei soma de vetor, mas não pensa que é somar um mais o outro, não. Aqui existe aquela regra do paralelogramo. Aqui dá um Pitágoras, confere? Se você esqueceu o que é o Pitágoras, o nosso V0 aqui, no caso, ao quadrado, é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Lógico que a gente está falando do módulo, o valor do vetor, tá? Esse é o primeiro ponto para você entender o que está acontecendo aqui. Quero te lembrar que no Vy ele faz variar a velocidade em y e o Vx faz variar a velocidade em x. O Vy é responsável por levar o móvel ao ponto mais alto e voltar, e o Vx é o responsável por deslocar esse móvel. Vy ainda tem uma outra responsabilidade. Vy também determina o tempo que vai acontecer esse movimento. Porque o tempo que ele sobe e desce é o mesmo tempo que ele desloca. É isso que você, às vezes, não entende. E é isso que eu vou tentar explicar para você. Eu quero que você entenda isso. O responsável pelo tempo não é a velocidade em x, é a velocidade em y. Porque enquanto o móvel está no ar, ele se desloca em x. Porque depois que ele bate, que ele chegou no ponto que ele precisava. É o que eu te falei logo no começo. O cara chutando a bola. Chutou, a bola deslocou, chegou num ponto mais alto e caiu. Agora que você já tem uma noção disso, pensa comigo. Se aqui é V0, então em todos os pontos eu posso ter uma decomposição de velocidade. Confere? Então, olha só. Vou decompor a velocidade nesse ponto aqui. Então, está aqui o nosso Vx e está aqui o nosso Vy.
E o nosso Vx está aqui. Vx e Vy. Então, essa é a decomposição naquele primeiro ponto. Beleza. Vamos pegar o segundo ponto, então. Quando a gente chega no ponto mais alto da trajetória, a bolinha não sobe mais. Então, significa que Vy chegou a zero. Claro, ela não sobe mais. Se não era coisa do capiroto, e não é coisa do capiroto, a bolinha para de subir. O que ela tem, então? Mas ela não para de deslocar em x. Então, ela só tem quem? Vx. Obviamente, eu vou copiar esse vetor aqui do mesmo tamanho, né? Tá aqui. Então, ela só tem esse cara aqui, Vx. Vx não alterou, percebeu? E na descida, quando ela chega na parte mais baixa do movimento, significa que ele continua tendo Vx, porque Vx não se altera. Percebeu? Vx é constante durante todo o movimento. E você sabe que no movimento horizontal, ele está descrevendo um movimento uniforme. Então, Vx não varia horizontalmente. Quem está variando? Vy. Certo. Mas se é sempre uma composição entre Vy e Vx para definir V0, então aqui eu posso dizer também, nesse nosso exemplo, que Vx... Mentira, não vou falar isso não. Senão eu vou falar que Vx é igual a V0 e não é. Vx é a velocidade nesse ponto. Então a velocidade nesse ponto é igual a Vx. A velocidade nesse ponto, que eu vou chamar de V1, o ponto V2, tá? É Vx. E a velocidade no ponto 3, de novo, é a soma de Vx mais Vy, tá? É igual a Vx mais Vy. Claro que eu estou falando de vetor. Beleza? Ou módulo do vetor, que tem uns que eu coloquei módulo, tem outros que não, né? Então vai ficar uma coisa meio complicada. Mas toda vez que eu estiver falando isso aqui, vamos entender como módulo do vetor, que é ou seja, é o tamanho do vetor, tá? É quanto ele vale. Aqui, Vy é igual a 0, Vx, é igual ao módulo vetor é igual ao módulo, e aqui é módulo também. Nós vamos pensar sempre no módulo. O módulo é o número, tá? A gente está sempre pensando no escalar, no número que ele vai fazer referência. E faltou desenhar aqui para a gente o vetor Vy, que ele tem 2 centímetros. Então ele está aqui, ó. Vy está aqui. Mas por que ele está invertido? Claro, ó, ele subiu, chegou no ponto mais alto, é igual a 0. Quem está puxando ele para baixo? A aceleração da gravidade. Então ele vai acelerar para baixo agora. Então ele vai ser quem? Vy. Eu poderia escrever aqui menos Vy, mas eu não vou escrever menos Vy, só vou deixar assim, Vy. Mas você lembra, tá? Eu vou deixar aqui que ele está negativo. O sinal negativo significa que ele inverteu o movimento. Ele estava subindo, agora ele está descendo. Beleza? Esse é o nosso Vy. Então, de novo, a gente tem a componente dos dois vetores. Método do paralelogramo. E eu traço lá o nosso vetor V. Então, esse V é esse cara aqui, ó, que é a soma de Vx mais Vy. Logo, soma vetorial. Lembra que é um Pitágoras que a gente está fazendo. Parece complexo, mas não é. Até aqui, você entendeu? Qualquer dúvida, me manda uma mensagem no WhatsApp. Tá aqui, ó. Porque aí eu vou sabendo o que você não está entendendo e vou tentar te ajudar da melhor forma. Na verdade, é esse aqui, ó. Para ficar mais fácil. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. Vou deixar alguns exercícios resolvidos aqui explicados para você entender. Ah, faltou dizer uma coisa aqui, ó. Na vertical, ele faz um movimento uniformemente variado, tá? Ali ele tem uma variação, porque a velocidade chega a 0, depois ela muda de sentido. Beleza? Mas não muda de direção. Você sabe o que é direção e sentido? Beleza. Um abraço. Tchau.